A minha história começa assim. Eu sempre fui um jovem estudioso, sempre fui um jovem educado, cheio de sonhos, de objetivos. Só que isso já, direto ao ponto, me tornou uma pessoa muito ansiosa. E era algo que eu não percebia, e era algo que também que eu não imaginava o grau que podia chegar, que poderia me causar algum problema um dia. Eu me cobrava demais, eu não tinha cobrança dos pais, sabe? Em termos familiares, eu realmente tenho uma família perfeita, não tenho do que reclamar. Eu tive uma infância muito boa, eu tive colegas maravilhosos, pessoas muito bacanas, uma família que sempre me amou, me deu carinho, me deu apoio, então. Só que aí a questão era que eu mesmo me cobrava muito. E saindo um pouquinho da fase da infância, melhor dizendo, eu comecei também a sofrer por outro motivo. Eu passei a ter acne, eu passei a ter muitas espinhas. E foi também junto ao período em que eu havia começado a me apaixonar, que foi na quinta série. Eu me apaixonei pela garota mais linda da sala e foi à primeira vista. Acho que muitos devem se identificar com esse tipo de coisa. E aí, aquele garoto que era só preocupado com o futuro, com as notas e tal, também passou a sofrer muito com a questão de autoestima e por uma questão de estar se apaixonando e ainda entendendo as coisas e sem saber como lidar, como agir. Então, isso tudo foi criando uma bola dentro de mim. Foi se acumulando. E mais cobrança, e quanto mais a minha situação com a acne piorava, mais eu sofria, mais eu queria me isolar do mundo, só que eu guardava, não chorava, eu não deixava de sair, de estudar exatamente porque eu queria ser aquele cara que iria entrar na faculdade na primeira tentativa. Então eu não me permitia faltar um dia de aula sequer, por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que eu tivesse vergonha da minha imagem. Então eu fui forte, realmente. E eu nunca conseguia também expressar o que eu sentia por essa garota. Então foi algo que eu também fui levando por anos. Daí, em 2013, que foi o ano que eu concluí o ensino médio também, foi o ano que também fiz o Enem pela primeira vez. E, infelizmente, no resultado não foi o que eu esperava. Então, veio uma frustração. A outra frustração é que mesmo depois da quinta a terceiro ano, eu só realmente tive a aproximação da garota que eu gostava no terceiro ano. Porque só aí eu corri contra o tempo, digamos assim, né? Porque eu pensava, nossa, o ano tá acabando, eu vou fazer o que agora? Eu tenho que tentar pelo menos, porque depois cada um vai pro seu lado. Então, mesmo apesar que todo mundo sabia e também lembrei da questão de que eu era muito zoado na sala, as pessoas ficavam fazendo comentário que eu era apaixonado por ela e coisa e tal, isso me deixava muito tenso. Então, foram esses fatores o que um ano depois, ou melhor, 6 meses depois praticamente, me levaram até a DP. E a DP e a DR, como preferirem. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É um conjunto só. Tudo isso foi se acumulando e causando um grande problema, né? Como eu já havia falando. E a gente não percebe que isso vai causar um grande mal. Até porque se a gente soubesse antes, a gente já teria mudado. No fim das contas, eu tentei sim me aproximar da pessoa que, porque era tão encantado e realmente era uma grande paixão que tinha dentro de mim. Ou uma grande ilusão mesmo, algo de adolescente. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Até porque hoje isso já não tem significado algum. Então, o que aconteceu? Eu me formei, cada um para o seu lado. Eu não tinha também emprego, eu não estava na faculdade como eu queria estar. E em fevereiro do ano seguinte, 2014, eu conheci uma outra garota em um passeio. Isso pelo menos me permitiu desviar o foco de quem antes eu gostava e não conseguia também me aproximar. Mas antes que muitos digam também que você deveria ter tentado realmente, eu já sabia também que o perfil dela
O gosto dela era. Eu não tava enquadrado naquilo, eu não fazia parte daquilo, sabe? Não adiantaria nada, por mais que eu visse ela como uma garota incrível e perfeita, infelizmente ela não buscava alguém que de fato fosse condizente à sua própria aparência, ao seu próprio jeito de ser. Então, um carinha certinho, de família, todo quietinho, tímido, não sei o que, ainda por cima eu tinha grande problema com a minha imagem, então era bem complicado. Mas deixando isso um pouco de lado, sei que para vocês também podem ser chato, só que eu optei também por falar disso, porque eu imagino que é a situação vivida por muitos, então eu acho interessante a troca de informação, a troca de experiência, até porque muitas vezes tem algo muito em comum e que se interliga. Então, dando continuidade, eu conheci a outra garota e foi uma amizade muito rápida e a gente conversava todos os dias, se a gente passasse um dia sem se falar, fazia muita falta. Uns meses depois eu encontrei ela numa festa, a gente se abraçou e nossa, é como se aquilo tivesse me renovado, é como se ela me preenchesse. E tinha um brilho especial ali, sabe? Mas só na minha parte, tá? Porque depois eu fui vendo que ela ainda gostava de outra pessoa e eu acabava sendo aquele amiguinho bobo que fica ali dando conselho e valorizando, achando que isso estaria fazendo com que ela também enxergasse meu valor e enxergasse o quanto eu lhe valorizava. Mas a gente infelizmente sabe que na prática não é bem assim que as coisas acontecem. Mas aí, já indo também aquilo que vocês mais querem ouvir, em 26 de julho de 2014, um sábado à noite, eu jantei. E geralmente eu tomava café nesse dia, eu quis jantar. Aí logo em seguida fui tomar banho. E eu não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de coisa, mas aqui na Bahia, onde eu moro, é muito comum, vem dos mais velhos, aquela coisa de dizer que a gente não pode se alimentar e tomar banho porque faz mal. E acaba dando congestão, não sei o quê. Aí no momento que eu saí do banho, minha mãe já veio. Por que você fez isso, menino? Por que você foi tomar banho? Tinha acabado de jantar. Aí eu tomei aquele choque, sabe? E falei, que nada, mãe, isso é besteira. Só que aí acho que questão psicológica, né? A gente sabe como é. Querendo não sentir medo. E esse medo, em 5 minutos, me fez realmente me sentir mal. Eu comecei a me sentir estranho. Eu comecei a ter medo de morrer. Eu senti uma sensação estranha no estômago. Aí eu fiquei inquieto, eu sentava no sofá, eu ia pro meu quarto, eu saía e não falei a ninguém. Eu abracei minha irmã e sabe aquele abraço, você já mesmo já pensando na despedida. Eu realmente enlouqueci por dentro e eu nunca tinha vivido uma experiência assim, sabe? De tanta tensão naquele momento, como aquele momento. Aí eu fui e falei com minha mãe que eu não tava bem. Eu já tava realmente ficando branco, sabe? Minha mãe achou que eu ia desmaiar. Aí ela fez um chá pra mim, disse que era pra me acalmar e tal. Beleza, né? O susto passou e eu também naquela hora tive medo de nunca mais rever meus amigos e principalmente também de nem poder dizer para essa outra garota porque eu já estava apaixonado o que eu sentia por ela. Então, nossa, imagine morrer sem nem ter tentado com essa outra. E daí a noite passou tranquilo, dormi e quando eu acordei, era um domingo e fui para a igreja. Só que aí é que tudo começa. Eu já não me sentia mais normal diante das outras pessoas. Parecia que o mundo estava distante, como se eu tivesse realmente um sonho. Um sonho não 100% real, até porque tem sonho que é bem realista, mas a DP é como se fosse um sonho com a neblina, digamos assim. Você se vê um pouco distante, desfocado das coisas ao redor. E daí eu fiquei assim, sabe, sem entender o que é que estava acontecendo. No dia seguinte, eu saí à tarde, fui numa fazenda, um dia de sol, e essa sensação persistia. Pensei até que, poxa, parece que eu tô levitando, parece que eu não tô fixo, não tô sentindo meus pés firmes no chão. Parece que eu tô muito, não sei, como se eu tivesse com uma sonolência, mas não era sono.
É bem difícil de explicar. Eu acho que todo mundo meio que começa assim. Daí, no dia seguinte também, nesse dia eu lembro que à noite eu ainda fiquei estranho e no dia seguinte mais ainda e só foi piorando até eu chegar ao ponto de falar com os meus pais que eu não estava me sentindo bem. Aí minha mãe que nada, para com isso, é coisa da tua cabeça, tu ficou em choque, com medo de morrer, não sei o que, então é isso que tá acontecendo. Mas era uma coisa que eu realmente estava sentindo, não era uma fantasia. E tudo isso foi me fazendo piorar, e aí começou a sensação de desligamento do corpo, a sensação de que eu ia passar mal quando eu saía. Quando eu deitava na cama para dormir à noite, eu sentia que só tava minha alma ali, eu não sentia meu corpo. Tinha medo de dormir e nunca mais acordar. Uma série de coisas horríveis. E que eu acho que eu não preciso nem estender tanto o áudio relatando cada sintoma, até porque com certeza quem está aí me ouvindo sentiu ou sente a mesma coisa. Daí, pessoal, as coisas só tenderam a piorar mesmo. E só depois de um mês, ou quase um mês, que eu fui parar na psicóloga lá da minha cidade mesmo. Aí, só que de início ela parecia entender o problema. Mas aí na terceira consulta, eu como já desde a primeira eu já perguntava, isso passa, isso tem solução? Até porque como todo mundo faz, já chega jogando tudo, falando tudo que está sentindo, que é isso, que é aquilo. Inclusive, eu já havia pesquisado também sobre o assunto, até pulei essa questão. Eu já havia pesquisado sobre o assunto um pouco antes, e aí me desesperei mais ainda quando eu vi vários vídeos, o grupo lá no Face, com certeza todos conhecem também, e eu não via ninguém dizer eu superei. Quando eu achava, era alguém com o qual eu não conseguia ter contato algum. Eu não conseguia uma resposta, um relato da experiência dessa pessoa para me dizer o que é que ela fez. Só que aí é que tá também. Não é igual com todo mundo a causa. Eu falei já da questão do meu passado e com certeza muita gente se identifica, outras provavelmente não. E existe a questão dos fatores realmente, do que é que desencadeia. Porque a ansiedade, ela gera síndrome do pânico, ela gera transtorno obsessivo compulsivo, dentre outras coisas, até mesmo a depressão, acho que pode ser vinda por uma, nem que seja uma ajuda da ansiedade, porque realmente ela tira a paz da pessoa. Ela te bloqueia, ela te impede de sair, ela te impede de se mostrar, porque às vezes a ansiedade é tanta que faz com que você dá aquele branco numa prova, dá aquele branco numa apresentação, num momento importante ali que você tinha que se expressar, te faz passar mal, então é uma série de coisas, mistura muito, porque eu lembro que eu já li sobre isso, que a ansiedade é praticamente capaz de causar qualquer tipo de sensação na pessoa, sensações físicas mesmo. Então é um turbilhão de pensamentos, é uma bomba realmente que gera ali na cabeça de quem está sentindo. Enquanto outras pessoas são super tranquilas e com certeza elas nunca vão entender o que é isso. Então, gente, eu indo nessa psicóloga vi também, no momento que eu senti que ela não estava tendo domínio, que eu perguntei mais uma vez se isso passava e ela disse, vamos ver, né? Aí aquilo, sabe, me fez chegar em casa arrasado. Lembro que eu sentei no sofá, era de tarde, eu fiquei olhando o pôr do sol pela janela e pensando o que é que vai ser da minha vida. E sério, eu não conseguia saber o que fazer mais. Aí recorria de novo às pesquisas e mais pesquisas e vinha o desespero e eu chorava. Eu falava com minha mãe, com meu pai, com minha irmã e orava muito, eu ia para a igreja quando eu aguentava também, porque às vezes eu estava tão mal que eu não tinha. Lembro muito também da questão de estar caminhando para ir para a igreja e parecia que eu ia cair. E eu segurava as lágrimas porque passavam pessoas, passavam carros e eu ali tentando andar para poder chegar até lá e parecia que nunca chegava. Porque também era próximo da minha casa, era mais ou menos 150 metros, 200 metros da minha casa. Que até uma distância dessa era uma dificuldade para mim. E sabe, era realmente como viver em outro mundo, era
a sensação de estar sendo observado por fora, de fora, a sensação de não se reconhecer no espelho, e uma das piores que foi não reconhecer minha própria família. E pior ainda, quando eu comecei a sentir que eu estava perdendo a memória, quando eu percebia que eu não conseguia relembrar muito assim o que é que eu vivi, o que é que eu fiz. Como eu já contei para vocês a época de escola, eu não lembro se eu citei no áudio anterior também já, que eu fragmentei aqui. Eu comecei ontem e estou fazendo agora de novo, estou gravando de novo nesse momento. E eu tive uma infância bacana na época do colégio, apesar da fase de espinhas e amor não correspondido, melhor, paixão não correspondida. Eu tive dois grandes colegas que foram pessoas que me divertiram muito. E com certeza, se eu não tivesse eles na vida também, seria tudo muito mais difícil, que eu teria sido uma pessoa muito sozinha. Porque o bloqueio por conta do meu pensamento sobre minha própria imagem também me impedia de ter relações com as pessoas assim. E com eles pelo menos eu me sentia uma pessoa natural. Eu ria muito, eu conversava muito, então compartilhava o meu mundo com eles, digamos assim. Daí depois de um tempo, eu eu lembro, foi um dia até que no período que eu estava até tendo pensamentos suicidas, eu tentava bloquear aquilo e eu não conseguia, como se minha mente quisesse. E vinha a cena de que eu iria na cozinha, pegaria a faca na gaveta e enfiaria no meu peito. E isso se repetia como uma música que você gosta, uma música até que você não gosta, mas que se repete e às vezes você tenta dormir e aquilo fica ali repetindo e você não consegue ter sossego. E era horrível demais, demais mesmo, porque é como se a consciência estivesse ali. Eu sabia que eu não queria aquilo, mas ao mesmo tempo pensar naquilo era algo natural. É como se distorcesse o que a sua mente deveria bloquear, ela aceita numa boa, como se fosse uma coisa normal de se pensar. É como se ela não soubesse mais distinguir o que é um pensamento bom e o que é um pensamento ruim. E eu tentava às vezes até substituir o pensamento por outra coisa, até mesmo que fosse negativo, mas que não envolvesse uma coisa contra mim. E aí acabou que aconteceu que eu comecei a ter pensamento também contra a minha própria família. Medo até de estar perto, de olhar alguém dormindo, o meu pai, coisa e tal. Foi um dos momentos mais delicados também, que eu chorei muito, mesmo depois disso já ter passado, mas aquilo doeu muito dentro de mim, sabe? Porque eu sabia que não era porque eu queria. Era a fase que minha mente estava passando. E só que era, nossa, a pessoa que eu sempre amei na minha vida, meu pai, eu tive sempre muito, muito carinho, muito apego. Eu sempre amei meu pai e minha mãe, sim. Só que realmente eu sempre tive um afeto diferente com ele, porque a gente brincava, a gente não tinha aquela coisa assim de pai e filho. Não, era como dois irmãos, é como dois amigos. Eu não era de compartilhar coisas de sentimento, de paixão com ele. Isso sempre foi minha mãe, com minha mãe. Mas até porque ele passava mais tempo comigo também, porque à tarde ele sempre estava em casa comigo e minha mãe passava o dia inteiro trabalhando. Aí, com isso tudo, e também quando eu era criança, se eu aprontasse, minha mãe quisesse me bater, ele sempre me defendia. Então eu já cria aquele laço, assim. Enfim. Então foi terrível demais, sabe? Ter pensamentos com alguém que eu tanto amei, tanto amo. Mas eu consegui vencer isso e eu lembro do dia mesmo que eu admiti para minha mãe que eu estava tendo esse tipo de pensamento. Foi um dia até que minha mãe me trouxe para procurar emprego. Porque ficou aquela coisa, você tem que ocupar a sua mente para você ficar bom. Isso aí é porque sua mente está vazia. Você se formou, ficou parado em casa, não está fazendo faculdade, não sei o quê. E aí eu admiti para minha mãe que isso estava acontecendo, porque eu já estava desesperado. Aí ela lembrou que ela sonhou com uma amiga psicóloga. E de imediato ela ligou para essa amiga, que realmente é psicóloga, e por ligação mesmo ela falou comigo e disse que é como se a mente estivesse desconfigurada, mas que a gente iria, eu e ela, né, no caso eu com a ajuda dela, iria configurar de novo. Que ela mesma disse, é como se os cabos estivessem conectados em lugares errados. E é bem assim. Daí, na mesma semana, 2 dias depois, eu fui ser atendido por ela. Eu conversei, eu expliquei e tal. Ela realmente mostrou entender. Me encaminhou para um psiquiatra, porque ela disse que na situação que eu estava, eu precisaria de um medicamento para me acalmar. No mesmo dia, eu fui para o psiquiatra.
e fiquei tenso pra caramba, com muito medo do que ele ia dizer. E quando eu falei que eu tinha despersonalização, ele disse: você está colocando chifre na cabeça de cavalo. Despersonalização não tem nada a ver com isso, que você tem ansiedade. Correto, realmente. Só que a questão é que depois de um tempo eu fui percebendo também que eles só estavam me enrolando. E o custo disso estava sendo muito alto, tanto financeiro quanto o desgaste meu mesmo. Então, foi infelizmente mais uma perda de tempo. Eu não posso dizer, na verdade, eu até peco em dizer isso, porque assim, me aliviou porque no momento que eu estava tendo alguém que me ouvia, que mostrava me entender, aquilo também me ajudou. Aquilo me desacelerou. E o medicamento que eu usava, eu não vou nem citar nomes, porque sério, gente, vocês não vão ficar bem com isso. Pode sim dar um alívio, mas é isso e nada mais que isso. Alívio. Porque curar isso não vai. Então, eu vou adentrar, é porque, como eu disse, eu não escrevi, eu não quis seguir tudo bonitinho, tudo à risca, mas eu estou aqui comentando o que eu lembro, realmente, até porque já tem 3 anos, 4 anos, e mais uma coisa que eu já posso adiantar. Não adianta pensar que o medicamento vai salvar vocês, porque não vai.